En muchas naciones hoy hay reyes, gobernantes, hay personas que son llamados dictadores. Estas personas, ellas tienen una característica. Ellas oprimen el pueblo, ellas fuerzan el pueblo a vivir conforme lo que ellos creen, ellos imponen una religión en ese lugar y tiene una característica muy peculiar. Es que generalmente los dictadores son venerados, son adorados, son personas en que ellos tratan de manipular la masa para que la gente venga a adorar a un dictador. Entonces no es solamente una figura política, sino que acaba se tornando también hasta en términos espirituales y religiosos. Entonces hubo dos misioneros que fueron a un lugar así, que había un dictador, que había un imperador ahí. Y esos dos misioneros entraron en un determinado lugar donde la gente se reunía para estar hablando de Dios. Pero esa gente no conocía a Jesús. Ellos pensaban que Jesús era un falso, un farsante, una persona que vino para confundir las cosas. Y esos dos misioneros comenzaron a hablar de Jesús y comprobaron en las Escrituras que realmente Jesús era el Mesías. Y muchas de esas personas que estaban ahí se convirtieron. Y pasó algo. Sucedió que había personas envidiosas que eran del otro grupo que no había creído. Y entonces esas personas se levantaron contra y con maneras mentirosas, con maneras de turbar, contrataron a algunas personas para hacer un tumulto en aquella ciudad, para hacer desorden, un alboroto en aquella ciudad. De tal manera que ellos hablaban así: mira, esa gente vino acá, viene turbando el mundo y ahora viene aquí a nuestra ciudad y ellos dicen que ahora hay un otro rey fuera el emperador y que ya hay que dejar de obedecer al emperador ya para poder obedecer a este nuevo rey, etc. Pero de tal manera eles lograron convencer y distorsionar la situación que se levantó una gran persecución contra todos aquellos que estaban creyendo en Cristo en aquel lugar. Y esos dos misioneros estaban en la casa de un amigo que también había creído. Y el nombre de él era Jasón. Era el nombre de este señor, que es dueño de esta casa. Esos dos misioneros estaban ahí. Pero tal fue el alboroto que la gente fue a la casa de Jasón para atrapar a esos dos misioneros. Pero al tiempo y en la misma noche, los que se habían convertido lograron hacer que esos dos misioneros escaparan. Bueno, esa historia es real. Y esa historia es de la ciudad de Tesalónica, de la cual tenemos el libro de 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. Y esos dos misioneros se trata de Pablo y Silas. Y realmente sucedieron estas cosas. Y vamos a estar hablando más de este precioso libro de 1 Tesalonicenses y van a descubrir cuáles son los temas que Pablo, que fue uno de los que escaparon de esa persecución, ¿qué fue que sucedió? Aquellos hermanos habían se quedado desamparados, se habían ido los dos misioneros, ¿y ahora? ¿Y ahora? Entonces, vamos a comenzar ese estudio y los primeros versículos del texto de 1 Tesalonicenses. Entonces, después de eso, cuando Pablo y Silas fueron separados de los tesalonicenses por causa de aquella persecución, ellos se quedaron muy preocupados. Afinal, ¿qué había pasado con ellos? ¿Cómo estarían? Sé que muchos de ellos fueron muertos, llegaron a ser muertos por causa del mensaje. El emperador no admitía esa cosa de haber otro rey. Y emprendió una persecución muy fuerte en aquel lugar. Y Pablo y Silas estaban muy preocupados. Fue pasando un determinado tiempo y Pablo envía a Timoteo. Timoteo era su discípulo, también una persona que amaba mucho a ellos. Y él envía a Timoteo para saber y tener noticias de los creyentes de Tesalónica. Y tuvo excelentes noticias, que a pesar de toda la persecución, ellos estaban bien y estaban creciendo.
pero em como em toda comunidade de creyentes nuevos sempre há dificuldades, há doutrinas a vezes erradas que entram dentro de uma igreja, há muitas dificuldades de entender algumas coisas. E então é quando Pablo decide escrever a carta a los Tesalonicenses, que justamente aí está em suas Bíblias. Então toda a carta, ela vem devido a algo que se necessita escrever a um determinado lugar. Alguns não sabem como procedem os livros da Bíblia, pero as cartas do Novo Testamento são devido a coisas que sucediam em las comunidades cristianas, necessidades, problemáticas, persecuções, dúvidas e tantas coisas, ou momentos de aliento, como é o caso desta carta, e outras coisas mais. E então Pablo decide escrever a primeira carta a los Tesalonicenses. Então, a carta, digamos que está dividida em dois grandes grupos. Esse primeiro grupo está falando de las coisas que Pablo se acordava de eles e que traía tanta alegria ao coração de Pablo. Então, se recordavam de muitas coisas que haviam aprendido e les recordava que deveriam permanecer em estas coisas. A segunda parte da carta, aí Pablo começa a falar de coisas novas para a vida cristiana, coisas que eles deveriam levar em consideração e que não deveriam viver como os outros que não conheciam a Deus. E havia novas coisas, novos retos. Incluso também aí se incluem coisas sobre a segunda venida do Senhor. Então, houve alguns motivos por que foi escrita esta carta, os propósitos a escrever a carta a 1 Tesalonicenses. Uma delas é alentar a igreja. A segunda, responder a acusações falsas. Terceiro, consolar ao rebanho perseguido. E quarto, expressar seu gozo em la fé de eles. E quinto, recordar-les de la importância de la pureza moral. Sexto, condenar o estilo de vida de pereza. Sétimo, corrigir mal entendido de acontecimentos proféticos. Octavo, terminar com tensões dentro do rebanho. Noveno, exortar ao rebanho em las áreas elementales de la vida cristiana. Então, no livro de 1 Tesalonicenses, vocês poderão encontrar temas muito interessantes. Se querem fazer estudos sobre 1 Tesalonicenses, vocês vão encontrar temas como o regresso de Cristo, vocês vão encontrar temas como o arrebatamento da igreja. Outro tema seria a importância da santidade. Outro tema sobre a ressurreição de los creyentes. E outro sobre os muertos. O que passa com as pessoas que morrem em el Senhor? Então, no livro de Tesalonicenses, vocês vão encontrar todo isto. Então, é um livro muito importante de ser estudado e por isso vamos começar nosso estudo. Acuérdense agora que ser cristiano em Tesalônica les custava caro. A vezes le custava a vida, le custava a amistade de seus vecinos, le custava também a hostilidade de sua própria família. E não é diferente hoje. Temos vários tipos de persecuções que sentimos em nossa pele. Rechazo ao evangelho, a gente se burla, a gente pensa mal, a gente interpreta mal as coisas. Há pessoas que perdem seus amigos e muitas coisas. Há pessoas que até são quitadas de seu emprego e tantas coisas. Mas justamente essa carta vai trazer um aliento a nós. Que coisas Pablo se acordava de eles, que aún em meio de toda essa persecução, era muito bueno de ser recordado e firmado e fortalecido por el apóstolo Pablo a eles. E estas são as coisas que vamos começar a desmenuzar em los 3 primeiros versículos de 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Leamos o texto. Pablo, Silvano e Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses que está em Dios el Padre,
y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí ustedes pueden notar la ubicación de Tesalónica. Entonces, Pablo estaba en Corinto, escribiendo en Corinto para los hermanos de Tesalónica. Entonces, las cartas tienen una determinada estructura. Ellas tienen las personas que escriben, o la persona que escribe, que es el remitente. Existen los saludos iniciales, a veces tiene acciones de gracias, y ahí viene el cuerpo de la carta, así como nosotros hacemos la carta, ¿no? Fulano de tal, ¿no? Aquí está fecha, ¿no? Hay toda una estructura hoy día de nuestros días, pero también hay una estructura de aquel tiempo. Y entonces había el cuerpo de la carta, y ahí había también el momento de la despedida. Y entonces vamos a quedarnos con los 3 primeros versículos que hablan del saludo, quienes están escribiendo, y el primer motivo, o quizá digamos que es nada pequeño por si acaso, es muy gran motivo porque Pablo da gracias. Y eso es hoy día donde nos vamos a enfocar. Y ustedes van a ver que no es aparentar a ser solamente 3 versículos, pero tiene mucha cosa importante en esos 3 versículos. Primeiramente aqui vemos Pablo, Silvano e Timoteu, que são os que estão escrevendo. Claro, principalmente motivado por Pablo. Timoteu é quem traz as boas notícias de Tesalônica. E aí ele decide escrever para eles, porque eles não podiam encontrar-se todavia. Como vocês sabem, aquela igreja estava sofrendo muito, pero aí eles decidem escrever. Pablo, o apóstolo Pablo, muito conhecido Pablo, que era Saulo, uma pessoa muito inteligente. Ele se converteu a Cristo, Cristo apareceu a ele quando ele estava indo a Damasco, e ele pretendia aprisionar os cristianos ou ter cartas para poder arrestá-los, e Jesus aparece em meio do caminho para ele, e Pablo se converte e se transforma em um grande missionário. Agora Silvano é o Silas, de la qual procede toda a história de Tesalônica. Essa história está em Hechos, capítulo 17. Vocês vão ver que é Pablo e Silas que caminham juntos. Depois que há um problema com Bernabé, que Bernabé se separa de Saulo por causa do problema com Juan Marcos. Então Bernabé leva a Juan Marcos e Pablo vai com Silas. Então Pablo e Silas estão caminhando juntos e fazem a obra missionária ali juntos. E justo eles estão presentes quando é instituída a igreja, quando as pessoas começam a se converter em Tesalônica. E aí está Silvano, que é Silas. O livro de Lucas chama Silas, não? Que é Hechos também, escrito por Lucas. Pero Pablo ele usa essa palavra Silvano, que também é a mesma pessoa. E Timoteu, nem hablar, temos 2 livros para falar de Timoteu na Bíblia, a carta que Pablo se dirige a ele. E é uma pessoa de muita confiança, mais jovem que eles, pero um jovem muito dedicado ao Senhor e que tem um amor muito grande pelas pessoas. Então, eles 3 dedicam, aí se dirigem a esta igreja de los tesalonicenses, pero ele disse algo interessante. Pablo, Silvano e Timoteu a la igreja de los tesalonicenses, em Deus Padre e em el Senhor Jesucristo. Assim que é algo intrigante, porque essa igreja só pode ser igreja porque está em Deus Padre e em el Senhor Jesucristo. E é interessante chamar Deus de Padre.
y llamar también de Señor. Jesús, pero no solo Jesús, Jesucristo. Es interesante, y esos dos es Dios, pero hay una Trinidad, son tres personas, pero acá se ve implícito la persona del Espíritu Santo acá, pero se define claramente la persona de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Así que es imposible que una persona esté en Dios Padre y no esté en el Señor Jesucristo. Si la persona confesó al Señor Jesucristo en su vida, considera a Jesús como su Señor, o sea, esa palabrita Kyrios, que es Señor, y esa palabra solamente era dada a Dios mismo, también comprueba que Jesús es Dios, comprobando que Él es una persona de la Trinidad. Cuando llama a Jesús de Señor, estás diciendo que Él es Dios, pero también estás diciendo que Él es quien gobierna tu vida. Que ahora en adelante tú has decidido a que Jesús sea el comandante del timón de su vida. Él es el comandante de este barco de tu vida. Entonces Él ahora toma el timón, Él adelante y Él comanda su vida porque has decidido entregar tu vida a Cristo. Y ahora Jesús es tu Señor. Pero el Señor Jesucristo, porque esa palabra Cristo significa Mesías. Y Mesías es aquella persona prometida en las Escrituras que iría salvar a las personas de sus pecados. Entonces Jesús es el cumplimiento, es la persona que cumple las profecías del Antiguo Testamento, que es la persona prometida por Dios que iría venir para salvarnos de nuestros pecados. Así que si tú estás en el Señor Jesucristo, también tienes a Dios como tu Padre. Dios ya no es un Dios lejano, ya es un Dios que es tu Padre. Y tú haces parte de la familia de Dios Padre. Y es maravilloso ver esa conexión que hace esa simple entrada, que uno puede leerlo muy rápido y no percibir la gran conexión que tiene todo esto. Así que es imposible que tú quieras servir a Dios, pero rechazar a Cristo. Y yo veo que hay muchas personas que hablan, Dios, yo quiero a Dios, yo creo en Dios, eso. Pero cuando vamos a hablar, entonces Jesús es tu Señor, Jesús es el comandante de tu vida, Jesús es tu dueño, entonces mucha gente da un paso hacia atrás. Y dice, no, espera un ratito, no es bien así. Entonces, lamentablemente, entonces Dios no es tu Padre todavía. Pero que en esa mañana puedas entender esto. Y si realmente tú deseas que Dios sea tu Padre, así como muchos agarran Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Realmente Jehová es tu pastor? ¿O solamente hablamos de la boca afuera? Entonces, esa conexión de Dios Padre y del Señor Jesucristo es maravillosa. Y si tú tienes al uno, tienes al otro, ¿no? Como dice también las Escrituras, el que tiene al Padre, tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Entonces, el que no tiene al Hijo y rechaza al Hijo, también rechaza al Padre. Y el que no tiene al Padre, también no tiene al Hijo. Porque los dos son uno. Y el saludo continúa. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que la gracia y la paz solamente pueden proceder de ellos. Realmente esto viene sobre nuestras vidas y ellos pueden saludarse unos a los otros así, gracia y paz. Que la gracia de nuestro Padre y la gracia del Señor Jesucristo esté sobre ti, porque ellos son la fuente de esta gracia.
e de esta paz. Essa graça significa um favor não merecido. E eles haviam recebido esse favor não merecido. Eles sabiam que como homens não merecíamos nada de Deus. Pero de la parte de Deus havia um favor incondicional, soberano. E Ele quer bendecir a los homens. Ele quer mostrar esse favor a nós outros. E quer nos salvar de nossos pecados. Isso é graça, um favor que não merecemos. E é maravilhoso que quando a pessoa entende isso e abraça este favor de Deus e aceita este favor de Deus e permite que Jesus seja tu Senhor, naturalmente vas a provar a paz de Deus. A paz de Deus é uma convicção de que tu haces las paces com Deus, de que tu estás bem com Deus, de que agora estás ao lado de Deus, de que agora perteneces a Deus. E essa convicção produz paz. E Jesus habla algo muito lindo aqui. Em el livro de Juan, Jesus habla: eu dou uma paz que o mundo não pode dar. Assim que não tenham medo, não se atemorizem. Jesus é a fuente desta paz. E Jesus também é tu Salvador. Ele te salva de tus pecados. O livro de Hechos 4, versículo 12 diz: de hecho, em nenhum outro há salvação, porque não há bajo el cielo outro nome dado a los hombres mediante el qual podamos ser salvos. Jesus é tu Salvador. É a persona de Deus querendo buscar e salvar a nós outros. Como pecadores estamos perdidos. E Jesus dijo: eu vine a buscar e a salvar o que se havia perdido. Pero muita gente não quer ser salvado. Escapa de Deus. Como escutei na frase, há pessoas que correm del cielo como se fuera el infierno. E correm hacia el infierno como se fuera el cielo. Que pena, que cegueira, que situação estamos que não estamos entendendo o favor de Deus, a graça e a paz que Ele pode dar. Pero este dia tu puedes alcançar este favor. Esse favor está sendo derramado em este mundo. Afinal, já foi derramado em este mundo por meio de Jesucristo. E agora tens que aceitar isso por meio do Senhor Jesucristo. Ele é tu Salvador. Ele é o único que pode salvar. Assim que entrega sua vida a Ele, para que puedas provar essa graça em tu vida em todos os aspectos. E puedas também provar a paz de Deus que excede todo entendimento. Agora observa o versículo 2, que diz: damos sempre gracias a Deus por todos vosotros, haciendo memória de vosotros em nuestras orações. Aqui vocês vão notar três palavras interessantes acá. Primeiro, as ações de gracias. Também podemos notar a outra palavra que é haciendo memória. E a outra palavra em nuestras orações. Então ele está dizendo aqui que ele sempre dá graças a Deus. E para uma pessoa dar graças a Deus, existem muitas maneiras que Deus pode usar para falar contigo. Exemplo, Ele pode usar as circunstâncias, Deus pode utilizar as pessoas, Deus pode utilizar uma situação difícil, Deus pode utilizar a perda de um emprego, Deus pode utilizar um ninho, Deus pode utilizar diversas coisas e principalmente sua palavra, que é a mais fiel. É a fiel. Pero a maneira como nós hablamos com Deus, só existe uma maneira de falar com Deus, que é por meio da oração. Não existe outro método de falar com Deus que não seja a oração.
Então, quando Pablo aqui dá graças a Deus, em si já lo está haciendo em oração, porque não é como tu hacerlo de outra maneira, é solamente por meio da oração. Ele se acuerda de algo e dá graças a Deus por esto. E isso automaticamente é oração, não há como ser de outra maneira. Pero essas graças a Deus, como ele hace isto? Então se diz, haciendo memória de vosotros em nuestras orações. Que interessante isto. Quando eu me acuerdo de alguém, em verdade eu deveria orar por essa pessoa. Quando eu me acuerdo de coisas que realmente traem alegria, traem buenos recuerdos, uno se põe a dar graças por isto. Assim também deveria ser que quando tu te acuerdas de algo ou de alguém, pero que não te trai buenos recuerdos, ou trai peso, trai carga, trai preocupação. A Bíblia diz que por nada estéis afanados. Então, que deveríamos fazer? O livro de Filipenses diz: devemos deixar todo a Deus em oração. Assim que hoje dia estás aprendendo algo. Quando te recuerdes de alguém, ora por esta pessoa. Seja para dar ações de graças, se é algo realmente que llena tu coração, que traz gratidão, ou seja algo que te pode trazer carga ou preocupação. Porque certamente em este plan que estava passando Tessalonicenses, havia muito regocijo, e vocês vão ver no próximo versículo por quê. Pero mesclado com esta situação de las ações de graças, eles sabiam que os tessalonicenses estavam passando situações difíceis. E creio que junto com essas ações de graças também havia pedidos a Deus de que hicieran que eles permanecieran firmes a pesar de todas as dificuldades. Então, hoje dia aprendes que se tu te acuerdas de alguém, ora por esta pessoa. E o versículo 3 revela algo importante. Qual era o motivo desses recuerdos? Que coisas passavam na cabeça de Pablo, de Silas, de Timoteo? Que passava em eles que tanta gana eles tinham de estar orando por los tessalonicenses? Então, o versículo 3 diz: acordando-nos sem cessar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Então aqui diz que eles se acordavam sem cessar. Tal era o impacto que havia causado a atitude de los tessalonicenses para Pablo, Silvano e Timoteo. Tanto era isso que eles tinham isso em mente em todo o tempo. E em todo o tempo davam graças, já hemos visto, porque eles se recordavam e davam graças. Se recordavam e oravam. Se recordavam e oraram. E aqui diz que é sem cessar, acordando-nos sem cessar. Então ele estava sendo tão fiel, tão veraz com eles, dizendo: me impacta a maneira que vocês vivem. Então, em essa prédica, o título dele é Muitas Razões para Agradecer. Que é que moveu o coração de Pablo a quedar tão impressionado com este pequeno grupo de crentes recém-nascidos que passava no coração deles e na vida deles, que impactava tanto a Pablo. E aqui habla de três coisas. A primeira, a obra de vuestra fé. A segunda, del trabajo de vuestro amor. A terceira, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
El primero habla de la obra de vuestra fe. Quer dizer que a fé de eles era algo tão impressionante que produzia obra. A fé de eles produzia fruto. Pero que é a fé? Há muita gente que diz, eu tenho fé que isso vai passar, eu tenho fé em não sei quem, não sei que lá mais, ou não sei quem. Pero a fé é uma confiança que não se vê. O livro de Hebreus diz que a confiança que se vê, isso não pode ser caracterizado como a fé. Então, a fé é tu confiar em algo que tu não vês e estás seguro de que vai suceder. E eles tinham fé em seu Senhor Jesucristo. A fé deles. A palavra fé significa confiar. Confiar com todas as tuas forças. Confiar plenamente. A confiança que eles tinham era tão grande que eles se haviam entregado. Porque tu não te puedes entregar a alguém que tu não confias. Como tu vas a confiar que cuidem de tu casa por um mês, se tu não confias nessas pessoas? Como vas a confiar que alguém maneje tu carro, se tu não confias nessa pessoa? Como confias em deixar tus filhos pequenos a alguém que tu não conhece e não confias? Então, para confiar minha vida, para entregar minha vida, tem que ser alguém que realmente confias. E se tu confias em Jesus Cristo, tu vas entregar tu vida a quem realmente pode cuidar dela, a quem realmente sabe cuidar dela. Porque eu posso pensar a minha maneira e posso tentar as coisas a minha maneira, mas quando reconozco que eu não posso, sou limitada, eu não posso cuidar de minha própria vida, eu necessito de alguém que realmente cuide de mim, alguém que me guie, alguém que me cuide, alguém que me acompanhe, alguém que se adueñe de minha vida. E sei que posso confiar. Então, eu entregarei sem temor, entregarei abertamente. Assim que o Senhor também te invita em este dia. Entrega a tua vida. Tenha fé em Jesus. Ou seja, confie plenamente em Cristo, de que Ele pode salvar tu vida. Tu não puedes salvar-te a ti mesmo, porque aqui diz que Ele é o Salvador. Assim que se Ele é o Salvador, eu não sou a Salvadora. Eu não posso salvar-me a mim mesma, mas necessito de alguém que pueda hacerlo por mim. E é o Senhor Jesucristo. E essa fé que eles tinham, a Bíblia diz, produzia obras, produzia frutos. Pero de acordo com os versículos seguintes, muito provavelmente, essas obras falavam de essa fortaleza de continuar falando do Evangelho a outros, porque eles estavam sendo perseguidos justamente por causa do Evangelho. Pero era tão firme sua fé, sua confiança em Cristo, que eles também continuavam falando de Jesus para outras pessoas, aun quando eram perseguidos. Nada nem nadie les frenava. E isso poderia muitas vezes custar sua própria vida, a amistade da gente, o prestígio de sua família, um lugar em sua casa. Les poderia custar muitas coisas, pero isso produzia fruto. E Pablo estava impactado por la fé de eles. Tu eres fiel em propagar o Evangelho a bajo persecução? A segunda coisa que impactava Pablo, Silas e Timoteu era o trabalho de vuestro amor. El trabalho de vuestro amor. Muito similar ao de arriba. São coisas muito conectadas. Não? Eles estavam sofrendo muito, pero há algo lindo. Eles haviam recebido muito amor. Os tessalonicenses haviam recebido primeiramente o amor de Cristo quando se enteraram de que Deus les amava tanto por meio do próprio Evangelho que Pablo estava predicando.
E uno quando recebe a Cristo, quando recebe essa palavra de verdade, está recebendo o amor de Deus, porque se dá conta que essa história maravilhosa da humanidade é uma história de amor, em que Deus vai resgatar o homem perdido. E eles, quando confiam em Cristo, eles também estão recebendo o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E eu posso dizer que Jesus é como uma encarnação do próprio amor. Se tu queres ver o amor em persona, conozca a Jesus. Ele é a expressão máxima do amor de Deus por ti e por mim. E eles já haviam recebido o Evangelho, haviam recebido esse amor, eles haviam entendido o tanto que Deus les amava e les estava dando oportunidade de arrepender-se. E eles recebem o amor de Deus. Fora também o amor de los próprios missionários que levavam esse mensagem, que também foram perseguidos, que também foram quitados daquela cidade. E eles veiam isso plasmado em las pessoas. Eles veem que o amor de Deus também estava plasmado em aqueles missionários. E eles também receberam o carinho desses missionários. A preocupação dos missionários por eles em falar-lhes a verdade. E eles receberam o amor de Deus e o amor daqueles homens. Eles estavam llenos de amor. Pero aqui diz que Pablo estava impactado do trabalho, do amor de eles. Porque eles haviam recebido e agora também estavam dando esse amor. Isso causava trabalho. O amor se move. O amor não é estático. O amor não é aburrido. O amor não é cego. Ao contrário, o amor vê muito bem. O amor é Deus. E o amor todo vê. E Ele suporta. E Ele te ama sabendo como tu eres. E essa gente expressava também um amor muito grande. E começaram a expressar também esse amor. Tanto na propagação do Evangelho, quanto o mesmo sofrimento, ele suportar o sofrimento com paciência. E isso deixava Pablo muito impactado. Quizá ele pensaria, como estarão? Volverão atrás? Regressarão? Desanimarão? O que passará? Eu não sei que é que tu estás passando, pero é possível, há uma possibilidade de que, quizá em um futuro cercano, seamos perseguidos. É possível que tu já estés sendo perseguido. Pero de la maneira como o mundo vai, é muito possível que se desate uma onda de persecução, porque o Senhor está cerca. E esse mensagem de Tessalonicenses foi escolhido especialmente para preparar-nos para esses tempos, que é necessário que tu estés lleno do amor de Deus, que é necessário que afiances esta fé, esta confiança. E há uma terceira coisa que impressionava Pablo, que era vuestra constância em la esperança em nosso Senhor Jesucristo. Essa palavra esperança é em la espera de. Então, quando eles dizem eu tenho esperança em Cristo, é que uno está esperando o momento certo de poder ver esta pessoa, de poder encontrar-se com essa pessoa, de ter a salida para um determinado problema, para que se finalize o tempo, quizá de seu sofrimento ou de sua espera. E essa era constância em la esperança. Então é necessário que tu permanezcas confiando, permanezcas esperando, que a esperança não muera em ti. Alguns dizem que a esperança é a última que muere, pero em cristiano, a esperança jamais deve morrer. E essas três coisas, a fé, o amor e a esperança, são coisas que se repetem em outros textos, como o livro de Coríntios. Não? As coisas mais maravilhosas, firmes
es la fe, la esperança e o amor, pero la mayor de ellas es el amor. ¿Por quê? Porque la fe un día, lo que tú estás esperando, tú confías en alguien que tú no ves. Un día tú verás esa persona que tú tienes fe en ella y confías en ella. Un día tú verás a Cristo cara a cara. Y otro día esa esperanza que tú estás teniendo, ¿no? A la espera de un día este encuentro será realizado. Y esa esperanza va a finalizar, va a llegar el tiempo de que tú recibas lo que tanto esperas. Pero el amor jamás cesa. El amor no se agota, el amor no se detiene, porque Dios es amor. Y el amor permanece por los siglos de los siglos. La presencia de Dios y el mismo Dios y todos los creyentes llenos de Él, llenos de amor, eso jamás pasará, eso permanecerá para siempre. Así que vale la pena tener confianza, tener fe, vale la pena estar lleno del amor de Dios, vale la pena estar constante en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Puedes pasar lo que sea. Si tú eres amenazado de muerte, sabes que estás a un paso de recibir lo que tanto esperas. Si tú sabes, y si alguien te amenaza, y tú sabes que vas a morir por causa del Señor Jesús, alégrate, porque está cerca el día en que recibas y puedas ver a aquele a quem tu esperabas, e de encontrarte com aquele a quem tu anhelas. Que maravilhoso saber que nossa vida, quando se termine acá, não vamos a um lugar onde não queremos ir. Que bueno saber que nossa vida está segura em las manos de alguém que me promete, e Ele tem todo o poder para hacerlo, de que quando eu me vaya de aqui, eu vou estar com Ele allá. E Ele não vai falhar comigo. E eu puedo confiar em Ele. Que bueno es conhecer a Cristo. Que bueno es estar com Ele. Assim que hoje também te invitamos a que puedas conhecer a Cristo, poner tu confiança em Ele e esperar por Ele. Llénate del amor de Él. Llénate del amor de Él. Reciba el amor de Dios. No estés huyendo de Dios. Él quiere encontrarte. Él quiere atraparte con sus lazos de amor. Baja su cabeza y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por entender este mensaje que habla que Pablo se impactó tanto con tres cosas de ellos. Con su fe, con la esperanza y el amor que ellos demostraban en todo lo que hacían, en todo lo que soportaban, en todo lo que esperaban, aún bajo condiciones difíciles, aún bajo persecución, aún bajo rechazo, aún bajo amenazas de muerte. Ellos estaban tranquilos en saber que ellos esperaban por ti, que ellos tenían fe en ti y que ellos estaban llenos de tu amor. Señor, yo pido que a cada persona que me vea, que puedan hacer una decisión a ti y que no rechacen más tu amor, que ellos ya no corran más de ti, que ellos puedan entregarse a ti, que ellos puedan entenderte a ti, que ellos anhelen andar contigo, que ellos anhelen caminar contigo, que ellos anhelen conocerte cara a cara, que ellos anhelen vivir contigo, não só quando as coisas estão bem ou quando estão mal, sino em todo momento, que eles hagam uma decisão hoje de uma entrega real a ti. Ore com tus palavras, invita ao Senhor aí onde tu estás, ora, habla com Ele, invita com tus lábios, Senhor Jesus, venha a minha vida, habita em mim, quero que tu vengas a mim. A Bíblia diz, o Senhor promete que se tu invitas a Ele, Ele vendrá a ti e hará morada em ti. Ele e o Padre, assim como estávamos estudando, Ele e o Padre vendrão a ti e harão morada contigo. Invita Ele hoje com tus lábios. Romanos diz que é importante. Invita com tus lábios e creia com tu coração.
Y si lo haces, serás salvo, porque el Señor es poderoso para salvar. No eres tú que te salvas, tú jamás podrás salvarte. Tú no tienes el poder de salvarte. Nada ni nadie llega al cielo por fuerza propia, sino por el poder de Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Y si tú has hecho esa decisión hoy, haznos saber. Escriba en nuestro chat, escriba para nosotros. Nos gustaría saber que has tomado esa decisión. Y te vamos a indicar qué camino va a tener que tomar o qué cosas deberías hacer para ayudarte a crecer en la vida cristiana. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y hasta un próximo momento.